Gazeta Entrevista. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Ô David, eu queria saber de você o seguinte, nós estamos passando por um momento, eu não posso iniciar esse programa sem falar desse assunto. Tivemos essa questão da população em situação de rua, pessoas morando na rua, é algo que os governos aqui não estão sabendo qual rumo pegar, não é? Hoje nós temos, eu não sei se a produção tem essa imagem, se poderia colocar enquanto eu estou conversando com o professor David. Hoje nós temos uma pessoa de 63 anos, se eu li direito no noticiário, 63 anos, com uma perna manca de mais de 1 metro, esmagando a cabeça de um jovem de 18 anos. Todos em situação de rua. Bom, você é uma jovem liderança. O que te impulsiona? Que tipo de relação que você faz entre o trabalho que você pretende executar com problemas como esse? Olha, Itaam... Olha, nós temos as imagens aí, professor. Vamos lá, mas pode falar, por gentileza. Itaam, eu acho assim, eu vi, quando o Nego Bau faleceu... Renan Souza. Muitas pessoas se solidarizaram, né, nas redes sociais, mas aquilo que era o papel institucional do governo não foi feito, né? Não para evitar, né, a sua perca, né, mas no sentido de fazer o auxílio necessário não só para ele, mas para os demais moradores de rua. É visível que aumentou o número de moradores de rua, né? A gente consegue perceber isso apenas dando um passeio na nossa cidade, né? E a gente não vê políticas públicas efetivas por parte da assistência social. A prefeitura até faz alguma coisa, mas o Estado deveria ter um papel muito mais atuante. Eu tive a grande oportunidade de poder trabalhar na assistência social por meio de um projeto chamado Projovem Adolescente, sabe? E era um projeto dedicado aos jovens ali do ensino médio, para que no contraturno eles tivessem atividades lúdicas, de cultura, né, que pudesse de alguma forma complementar os estudos e fazer com que eles, tirar eles daquele tempo ocioso. O problema é que nós temos uma percepção equivocada a respeito de iniciativas como essa. Nós entendemos, a sociedade, entende que isso aí é uma floriculturazinha, isso aí é um bibelô, que isso não resolve o problema. Nós não enxergamos a seriedade que há por trás dessas atividades lúdicas, culturais, ou porque numa iniciativa como essa certamente havia cursos de informática, enfim, outros elementos que tornavam o dia daquele jovem mais produtivo, não é? Mas parece que nós somos anestesiados para esse tipo de situação. Não sei porquê, David. Parece-me que os nossos dirigentes, os nossos governantes de hoje não possuem essa sensibilidade, sabe? Essa humanidade de poder ver, por exemplo, a segurança pública em toda a sua complexidade, porque você vê muitas falas, narrativas do combate à criminalidade única e exclusivamente pela repressão. É uma estratégia fadada ao fracasso, é uma visão equivocada. E a gente está vendo, né, passadas as eleições de 2018, nós tivemos a vitória de Bolsonaro, a vitória de Gladys Cameli, e a redução da criminalidade não veio, ao contrário, aumentou. Se você for pegar os dados estatísticos, né, houveram aumentos significativos, por exemplo, no número de homicídios, né? A Secretaria de Estado de Segurança Pública diz outra coisa, né? Ela diz que reduziu. Falando nesses dados, Itaam, eu estou produzindo meu plano de governo e eu tento buscar informações, mas o site de transparência do governo do estado do Acre está defasado. Eles não estão alimentando o sistema, não sei se isso é intencional ou por algum... Não, olha, existe um trabalho feito em parceria com o Ministério Público e lá existe uma atualização dos dados. No site do Ministério Público você encontra isso com relativa facilidade. Olha que eu sou meio barbeiro para a internet, mas mesmo assim a gente vai. Mas o que eu chamo a atenção, David, por exemplo, quando você vê um senhor de 63 anos
carregando uma ripa para esmagar a cabeça de um cidadão de 18 que está dormindo ou bêbado, ou sei lá o quê, alguém ou decidiu errado ou alguém não decidiu. Temos essas duas alternativas. Ou o gestor público decidiu errado, sobre política pública em relação à economia, em relação à assistência social, em relação à geração de emprego e renda, ou a pessoa não decidiu ou decidiu errado. Porque é preciso entender, e é isso que a gente chama a atenção também, é preciso entender esta cena aí que está passando, é preciso entender isso aí como política. Olha lá, isso aí ou a ausência da política, de uma política efetiva, de uma política que tenha no elemento humano a referência principal. Eu não posso entender isso aí de outra forma. Ou alguém decidiu errado ou alguém não decidiu. Existem políticas públicas acertadas, Brasil afora, que nós poderíamos nos espelhar. Como, por exemplo, o cerco inteligente de segurança lá em Vitória. Uma experiência fantástica do prefeito Rezende, Luciano Rezende, do Cidadania, inclusive, né, que teve 2 mandatos lá em Vitória. E não é só capturar as imagens, mas conseguir articular por meio de algoritmos. E lá eles tiveram um caso, por exemplo, de um estupro, né? Uma mulher sofreu violência sexual e eles conseguiram capturar, identificar o agressor, justamente porque ela soube da informação da cor do carro e eles localizaram, né, aquele determinado carro. Aqui no Acre existe esse projeto. E ainda eu me lembro que na gestão, não me recordo bem se ainda na gestão do ex-governador Binho Marques ou era do ex-governador Tião Viana, mas há essa ideia. O próprio secretário de Segurança Pública tem esse entendimento. Aliás, o secretário de Estado de Segurança Pública, o coronel Paulo César, se você conversa com ele no privado, ele tem essa percepção de que a segurança pública vai para muito além da polícia. Mas é claro, é meio óbvio isso. O problema é você ter um governo inteiro que entenda essa concepção, né? E parece que não há. O que acontece, é a descontinuidade de políticas públicas. Um governo assume e quer simplesmente negar todo o seu passado, toda a história. Isso é muito ruim para a máquina pública. A administração pública não pode, a todo governo novo que entra, querer reinventar a roda. Exatamente. Aquilo que deu certo no passado, não importa quem foram os governantes, se foi de esquerda, se foi de direita, aquilo que é bom tem que ser mantido. Exato. Bom, vamos lá, vamos falar a respeito de política partidária, que me parece que é o grande mote. Você se auto-intitula uma figura de terceira via. Quais são os elementos que você apresenta para o telespectador, para o eleitor, que demonstram isso? Olha, Itaã, nós estamos vivendo uma polarização que não é de agora, né? Aqui no Acre há essa polarização? Aqui no Acre há. Ainda que entre quem? Entre aqueles que já estiveram no poder e aqueles que estão no poder. Aqueles que estão com saudades do poder e aqueles que estão no poder. Estão gostando e querem se perpetuar nele. Né? Mas isso você coloca o governador Jorge Viana como o ex-governador Jorge Viana como um pretenso candidato? Ah, com certeza. Ele não é carta fora do baralho. Ele está avaliando o momento, né? Caso haja algum desdobramento da operação da Polícia Federal com relação às investigações que estão ocorrendo dentro do governo do Estado, eu acredito que ele está atento a esses acontecimentos. A polarização ainda, portanto, no Acre, você entende que o PT é um dos polos? É um dos, ainda que enfraquecido, mas eles preservam as suas conquistas e a memória eleitoral, né, daquilo que eles fizeram, seja de ruim, seja de bom, mas eles possuem uma história e a gente não pode negar e querer reescrever a história. Onde é que está o Petecão nesse teu cálculo? O Petecão, para mim, é um aventureiro. Eu não levo a pré-candidatura ao governo dele a sério, embora ele seja, sim, um candidato competitivo. Mas do ponto de vista da proposição, do conteúdo, ele não tem absolutamente nada a oferecer aos acreanos. E a deputada federal Mara Rocha? A deputada federal Mara Rocha dialoga com muita força em uma parte do eleitorado de Gladson Cameli, que me parece que é uma figura que não
não se pode desprezar, né? Eu não acredito que a candidatura, a pré-candidatura, venha a se consolidar. Não acredito que ela venha ao governo. Acredito que ela deve buscar a reeleição à cadeira de federal. Bom, mas baseado em quê? Eu acredito que se realmente ela estivesse empenhada em querer ser uma alternativa ao governo, ela daria demonstrações, né? E eu não vejo esse tipo de postura partindo da parte dela. Além dos erros da gestão, no que se refere à administração pública, tratando especificamente da questão política partidária, o que os partidos políticos não estão sabendo levar aqui no Acre, na tua avaliação? E que o Cidadania está tentando fazer esse ajuste? Olha, os partidos políticos perderam a capacidade de se refazer, de se reinventar. Os partidos políticos, não só no Acre, mas no Brasil inteiro, na verdade são feudos. Eles possuem donos, caciques, né? Não um presidente que realmente leve em consideração a opinião dos demais militantes, dos demais filiados ao partido. Cidadania é diferente. Eu não sou nenhum cacique e não tenho a menor pretensão de ser. Olha, desculpa, a Neide Rocha está perguntando exatamente, olha, eu quero perguntar ao entrevistado, ele como jovem, saindo candidato, o que tem a falar sobre o cenário político de hoje? Acho que ela está se referindo ao cenário político local. Local, né? Olha, hoje nós temos uma corrupção no nosso governo, no governo do estado do Acre. Inclusive, o governador Gladson Cameli ainda não se explicou. Ele precisa vir a público e dizer, afinal de contas, o que está acontecendo no governo para essas operações da Polícia Federal que estão ocorrendo. Então, ele precisa esclarecer isso, né? Nós temos aí, no governo do estado, uma base esfacelada, no velho sistema de se fazer política, que é o toma lá da cá, que é da barganha, dos cargos. A prefeitura, o prefeito Bocalon repete esse mesmo modus operandi. Ele tentou fazer diferente, né? Você percebeu que o primeiro ano de mandato do prefeito Tião Bocalon, ele abriu mão de fazer política na Câmara, inclusive declarações que ele queria 17 fiscais da prefeitura, mas ele teve que recuar, se viu nesse cenário, né? Primeiro pedido de impeachment, ele... Após um pedido de impeachment. Mas e aí, David Hall, governador, não teria que fazer a mesma concessão? A governabilidade ela é inevitável, a gente precisa sentar e dialogar sim. A grande diferença é em torno do que a gente negocia, sabe? É em torno de cargo público. Eu acho que existem projetos que vêm a beneficiar a população e que precisam ser aprovados, né? E aquele deputado que não quer colaborar tem que arcar com a pressão da sociedade. Eu acho que a gente precisa, não é só trocar os nomes, as pessoas, é muito mais do que isso. A mudança que a gente precisa é a mudança no sistema. Como é que se muda o sistema? A gente precisa de um governador que tenha peito, que tenha culhão para virar a mesa, que tenha disposição, que não tenha amarras, que não chegue lá já com compromissos assumidos e fechados. O governador Gladson Cameli, pelo que eu li no noticiário hoje, disse que a fase Gladson Paz e Amor já passou, agora ele vai virar a mesa? E aí? Não, ele é do sistema, ele vem do sistema, como o Bolsonaro. O Bolsonaro, deputado federal, há 30 anos, né? Ele foi do PP, né? Quer dizer, não haveria nenhum indício que ele pudesse mudar o sistema. Aquilo era uma narrativa, mas a gente não pode brincar com as pessoas, não pode enganar as pessoas. Bom, essa ideia do mando, porque o mando ele tem uma espécie de ética também, tem uma ética do mando. A pessoa que não é acostumada a ela, às vezes, quando decide mudar de postura, às vezes erra na mão, né? Erra no peso. Vamos ver como é que o governador Gladson Cameli vem por aí. Pelo menos foi isso que eu li no noticiário hoje pela manhã. Nós vamos fazer um intervalo agora, David. Eu queria saber de você o seguinte, você é um crítico à proposta de federação de partidos, não é? O Cidadania parece que está em namoro com o PSDB. Também já há um flerte ali com o Podemos, não é isso? Podemos e PDT. E com o PDT de Ciro Gomes. Então é algo que inclusive você pode aqui no programa
É falar quais são essas grandes lideranças nacionais que você vê possibilidade de ser uma alternativa, uma terceira via, se é que você acredita nessa terceira via no plano nacional, né? Mas vamos fazer um intervalo agora e depois a gente volta com o David Hall, aqui no Gazeta Entrevista.